Aleluia. Você não vai perder essa guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz? Você pode se sentar. Você que está em casa, nós estamos aqui conectados. Você tem tempo ainda de compartilhar esse culto, compartilhar a palavra. Hoje de manhã eu estava na salinha do café. Você que está nos visitando aqui, nós temos uma salinha do café. E eu estava ali conversando com o Anderson e com Alian. Tá vendo? Ó, gravar esse nome não é fácil. Aliás, é fácil. É só pensar no Allianz Parque do Palmeiras. Allianz Parque, né? E eu falei, como que vocês chegaram aqui na igreja? Ah, pastor, a gente assistiu os cultos. A gente estava procurando uma igreja, a gente assistiu os cultos da igreja do Nazareno pela transmissão. Aí a gente ouviu a adoração. E aí eu falei, ó, essa adoração aqui é muito parecida com a nossa igreja lá em São Paulo. Eles mudaram para cá por conta do trabalho, e aí eles começaram a frequentar, ela veio mais vezes, ele estava no negócio de, essas coisas de horário, né, escala, né, Rogério? E aí, saiu a escala, ela falou assim, hoje nós estamos aqui no café, nós queremos estar aqui, os nossos filhos já estão frequentando o departamento infantil. Olha a importância de você compartilhar as atividades da comunidade. Essa semana, na sexta-feira, nós tivemos aqui 2 especialistas na área de casais, pastor Mateus e pastora Tânia, veio de São Paulo para ministrar para os casais aqui, e foi bênção, foi bênção. Agora, eu vou falar um lance para você, cara, presta bem atenção, cidadão, e você que está do lado, que é a namorada desse cidadão, você vai fazer uma coisa na hora que eu falar com ele, você faz assim, ó, faz assim nele, ó, a Valéria não está aí, está fazendo aniversário hoje a Valéria. Só que eu não posso falar para a Valéria fazer isso no Marco, porque senão ele vai para o hospital. Que eu acompanho ela no Instagram, ela levanta uns pesão assim, uns negócios. Eu falei, se eu fizer isso, eu vou parar na UTI. Então é o seguinte, cara. Se o nosso congresso de casais fosse em um hotel, no mínimo R$1.500 por casais. R$1.500 por casais. Esses caras que estão vindo ministrar aqui, falar para o casamento, é os melhores do Brasil hoje. Flávio Valvassoura, Ariana, que trabalha com o pastor Josué Gonçalves, do ministério do pastor Josué Gonçalves, é uma das melhores especialistas hoje na área de sexo do casamento, ela é top das galáxias. Pastor Ricardo Vasconcelos, de Brasília, é um show de bola, o cara é fera mesmo no que faz, não é, Rogério? Só fera. Então, só os homens casados, levanta a mão. Pronto. Baixa a mão. Quer cuidar do seu casamento, malandro? Invista no seu casamento. Como que eu invisto no casamento, pastor? Com planejamento, investimento, manutenção. Encontro de casais é manutenção. E por que eu quero que você faça o encontro de casais? Para você depois não bater na porta do meu gabinete chorando. Ei, pastor, minha mulher me abandonou, as coisas lá não estão funcionando. Lógico que você... bobão. Abre o olho, rapaz. Fique esperto. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, fica esperto. E você, xixa, eu vou arrumar para Deus colocar uma mulher na sua vida. Porque um homem que fica sem mulher muito tempo, ele fica meio perdido. Cabra para crescer, amadurecer, tem que ter uma mulher do lado dele para gastar no cartão de crédito, para dar uns gritos no pé do ouvido dele. Fala amém, meninas. É isso aí. Tô louco que o Mateus casa logo. A Nora está aqui. Toda hora eu falo para ele. Esse dia eu falei assim, ó, você é um homem de fé. Você prega a palavra. Toma coragem nessa sua vida. Seja homem, marca a data do seu casamento. Aplauda aí. Seja homem, meu filho. Confie em Deus e corra atrás do prejuízo. Seu pai casou com um colchão. Olha que lindeza que está aí na frente, ó. Aí, ó. Irmão, não existe coisa que amadurece mais um homem do que casamento. O sujeito chegar no final do mês, saber que tem um aluguel para pagar, saber que tem uma conta para pagar, saber que tem um mercado para fazer. É ou não é, doutor? Robson, sim ou não? Olha lá, o seu irmão está lá no fundo lá, mano. Olha lá, o Gustavo lá. Gustavo está lá no fundo. Ângela pôs ele na linha. O cara alugou casa, montou negócio, trabalha, os piá tudo pequeno ali, vendo o pai trabalhar. É isso que dá dignidade ao homem. Cuidar de uma família. Cuidar de uma família. Ou
Se você não tiver essa coragem, aí você arruma um outro homem para tomar conta de você. Mulher é artigo de luxo, não é para qualquer um, é para quem pode, para quem é homem de verdade. Isso aí, filho. É ou não é, Joel? É ou não é, Everaldo? Solta o cartão de crédito na Cleide. Semana passada eu tive Ricardo tá rindo lá. O Ricardo te dá cartão de crédito, Linéia? Amém, ó, ela tá sorrindo. A Linéia é sempre sorrindo. Ricardo é um cabra bom. Cuida bem ali cuida bem, ali chega junto. As gurias tudo feliz do lado dela. Sandrão te dá cartão de crédito, Adriana, ou Alessandra? Dá? Ah, isso. Ele só assim, ó. Hoje eu quero falar sobre um aspecto da oração com vocês, sobre um aspecto muito importante na sua vida. Semana passada eu falei com você sobre pecado e a dinâmica da igreja no aspecto do que é pecado. Como uma comunidade terapêutica que acolhe, como uma comunidade terapêutica que cura, e que a nossa consciência de pecado vai melhorar e vai definir como nós lidamos com a vida, com os outros, com a comunidade. Não somente olhar o pecado dentro do Velho Testamento como regra do que faz e do que não faz. Porque os 10 mandamentos, está lá. Não matarás, não dirá falso testemunho, não adulterarás, não isso, não aquilo. Mas o Velho Testamento, isso é muito Moisés e os 10 mandamentos, eles estão ali apenas como sinalizadores. Jesus, quando trata o aspecto do pecado, Jesus ele leva a compreensão de pecado um pouco mais profundo. Jesus ele fala assim, não basta você matar alguém, basta você odiar no seu coração, e que você já matou essa pessoa. Não basta você adulterar, basta você manter na sua mente, cultivar no seu coração o pecado da luxúria que você já adulterou. Então Jesus ele eleva a compreensão de pecado no aspecto de que não fazer o que eu devia fazer e deixar de fazer o que eu deveria fazer. A palavra fala assim, aquele que sabe que você precisa fazer e não faz, você peca. Então, Jesus ele fala, não é só fazer ou não fazer, mas basta a intenção do coração. Basta a intenção do seu pensamento, da sua alma, você já pecou. Paulo ele traz uma compreensão um pouco mais profunda e um pouco mais madura ainda da gente pensar sobre pecado. Paulo fala do pecado, não como fazer ou deixar de fazer, não como um sentimento e um pensamento, mas Paulo, ele fala do pecado como uma deformidade dentro dele, como um corpo estranho dentro dele, como alguma força, algum poder dentro dele, de modo que Paulo ele fala assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo, e se eu faço, Paulo fala assim, não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Então eu gosto da compreensão de pecado assim, qualquer coisa que na nossa relação eu macule em você a imagem e semelhança de Deus, isso é pecado. Isso é pecado. Porque Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a igreja está aqui como comunidade terapêutica. E às vezes nós definimos pecado muito assim, faço, não faço, sou, não sou. E a gente acaba até comparando com outras pessoas. Puxa vida, eu até que estou bem. Mas nós não olhamos esse pecado como alguma coisa que deformou aquilo que Deus criou perfeito, ao ponto de Deus olhar para mim, olhar para você e não reconhecer Ele mesmo. E Ele disse assim, não foi isso aí que eu criei. Então a nossa compreensão de pecado é algo mais profundo como comunidade, principalmente quando nós lidamos das nossas relações. E isso deixa muito óbvio porque que comparação é pecado, porque racismo é pecado, porque discriminação é pecado, porque uma série de coisas é pecado. Por quê? Porque nessa relação eu estou diminuindo, eu estou colocando você em um ponto, em um patamar, em uma situação em que eu não estou construindo em você a imagem e semelhança de Deus. Como diz Paulo aos Gálatas,
como um espelho reflete a imagem, assim o Espírito Santo, através do poder de Deus, olha para você e vai construindo em você a imagem do Cristo. Semana passada eu falei sobre isso e sobre a importância de nós, como comunidade terapêutica, ser um lugar onde nós acolhemos a todos. A igreja aceita todos, mas a igreja não aceita tudo. Essa é uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes. E é assim, a nossa comunidade ela é acolhedora, mas ela não é inclusiva. Mas a comunidade nos últimos tempos não tem sido acolhedora. Porque nós nos sentamos à mesa com Cristo, e quando alguém vai sentar que a gente não gosta, e fala assim, eu posso, você não pode. Eu sento, você não. E outra coisa, se você sentar na mesa com Cristo, eu me levanto e saio. Se for para tocar com ele, eu toco. Se for para tocar com o cicrano, eu não toco. É mais ou menos assim, eu estou na mesa com Cristo. Porque eu posso, porque eu mereço, porque eu tenho consciência, porque Deus sabe o que eu fiz para chegar aqui. Você já viu aquelas expressões? Deus sabe o que eu fiz para chegar aqui. Sabe de nada, inocente. Você é tolo. Ninguém fez nada para chegar aqui. Nós estamos aqui pela única expressão do amor e da graça de Deus. E mais nada. Você vai encontrar pessoas mais santas que você, que ora mais que você, que trabalha mais que você, mais inteligente que você, de família melhor, melhor influência, melhor em tudo. E está se arrastando na vida aí. A graça de Jesus te alcançou e a sua vida mudou. Amém, irmão? É isso que aconteceu na sua vida. E aqui nós estamos nivelados pela graça, querido. Nivelados pela graça. E nós precisamos parar dentro do reino de Deus com essa questão de comparação, porque todos nós aqui estamos a caminho de nos tornar semelhante ao Senhor Jesus Cristo. É construir o caráter de Cristo em nós. É só isso aí. Essa igreja existe para duas finalidades: pregar o Evangelho, e nesse ambiente onde nós nos construímos, onde nós cuidamos e somos cuidados, é para que cada vez mais o pastor de vocês, que sou eu, me torne mais semelhante a Cristo, e você também. É isso aí, pronto, acabou. E ter uma vida santa. Hoje eu quero falar sobre um assunto da igreja que é muito importante. No final, nós oramos, eu chamei toda a liderança da igreja aqui, para tentar mostrar para a comunidade, isso eu fiz nos 3 cultos, que os líderes da igreja, daquelas pessoas que cuidam, o Paulo que está ali, o Joe, essas pessoas que trabalham aqui na comunidade, eles são pessoas como você. Tem dificuldade, paga conta, uns pagam aluguel, o outro está desempregado, o outro está tentando um trabalho, o outro está fazendo curso para não ser mandado embora, o outro está preocupado que o filho vai crescer, não sabe se vai conseguir pagar a escola. É tudo a mesma coisa, irmão. E eu, tratando desse aspecto, nós fizemos uma oração pela liderança da igreja, e foi muito interessante isso. Hoje eu quero falar com você sobre autoridade espiritual. Dentro desse ambiente que nós vivemos aqui, nós ouvimos muito essa expressão, autoridade espiritual. Há uns 12, 15 anos atrás, eu participei de um seminário juntamente com o pastor Aguiar, pastor Silas Marins, Flávio na época ainda não era pastor, pastor Luiz Henrique, pastor Silas Malafaia e outros pastores que estavam ali, e o assunto era o papel do pastor, da autoridade. Ali eu aprendi algumas coisas. E hoje de manhã, a minha palavra aqui com você é uma palavra de instrução. Nesse mundo, nesse universo da internet, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho visto algumas coisas aí que, sinceramente, irmão, não encaixa aqui. Não encaixa. Pessoas auto se consagrando, auto se proclamando, auto se consagrando, é complicado o negócio. Então hoje eu quero trazer para você uma palavra de instrução sobre o que é uma autoridade espiritual. Essa expressão tem na Bíblia? Não, mas tem de outras formas. Por exemplo, Paulo chama de Timóteo dele de o filho na fé, e vários exemplos de situações em que Deus usa a autoridade espiritual por caminhos que ele poderia usar outras pessoas. Então a palavra de instrução, nós sabemos que todos nós estamos aqui em um processo, é processual, o crescimento espiritual é processual, aqui não é final. Quando falamos, por exemplo, essa expressão sobre cobertura espiritual, a pastora Márcia usou essa expressão hoje, ela nem sabia do que eu ia pregar e estava totalmente alinhado com aquilo que eu estou falando agora.
E ela falou sobre a oração das autoridades sobre a nossa vida. E a importância, como Deus usa essas pessoas que estão aqui trabalhando na igreja. Então eu quero, como pastor, porque tem muita gente, tem muita coisa acontecendo hoje nas igrejas, e as pessoas, por ignorância, estão sendo destruídas. Está na igreja há 10, 15, 20 anos, mas por ignorância, não tem uma vida plena, não tem uma vida abençoada, não tem uma vida, né? E nos púlpitos das igrejas hoje não é diferente da época de Jesus. Jesus, ele falou do lobo, Jesus falou do mercenário, Jesus falou do bom pastor. Há uma mensagem do pastor Aguiar extraordinária, que eu já preguei. Ele fala o bom pastor. Ele fala sobre o lobo, ele fala sobre o mercenário e ele fala sobre o bom pastor. Na época de Jesus também tinha os seus falsos profetas. E hoje em dia nos púlpitos das igrejas nós temos muito alimento estragado. Nós temos muita comida envenenada. E o povo de Deus está morrendo por falta de conhecimento. E porque eu não quero que você seja destruído, eu quero que você aprenda. Primeira coisa, o que é uma autoridade espiritual? Uma autoridade espiritual é uma pessoa revestida da autoridade de Deus para desempenhar uma função no reino do Senhor. Romanos, ele fala que toda autoridade ela é instituída por Deus. Ponto final. Toda autoridade ela é instituída por Deus. Então a autoridade é uma pessoa revestida da autoridade de Deus para desempenhar uma função no reino de Deus. Quais são as 5 maiores autoridades espirituais para a igreja no Novo Testamento? Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para, fala comigo, apóstolo, outros para, outros para, outros para, outros e com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Essas são as 5 maiores autoridades da igreja no Novo Testamento. Essas autoridades espirituais na igreja são as maiores autoridades, são os 5 ministérios. E deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Profeta não é quem tem o dom da profecia. Não confunda dom de profecia com ministério profético. Dom de profetizar qualquer crente pode ter, o Espírito Santo pode usar qualquer um. Está lá em 1 Coríntios no capítulo 12, verso 8. Ministério profética sou eu, pastora Márcia. É um homem que vai diante de vocês, abre a palavra e prega. Isso é ministério profeta. É um profeta para o povo através da palavra. Aprenda. Não é quem tem o dom de profecia que é profeta. Profeta é ministério. Dom de profecia está nos textos dos dons espirituais de cura, sabedoria, dom de fé, dom de discernimento de espírito. É dons. Agora, ministério profético da palavra é ministério. Bom, aí que está. Como é que você sabe alguém e reconhece e se submete a uma autoridade espiritual? Pastor, mas como que eu sei que o cara ele é uma autoridade espiritual, que eu reconheço, me submeto, como que é? E eu peguei o texto aqui para ler para você de Êxodo no capítulo 17, versos do 9 ao 15. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué tudo como Moisés lhe dissera, planejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sustentar-se, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés, de um lado e de outro lado. Assim, ficaram as mãos de Moisés firme até o pôr do sol. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso aí para a memória de um livro e relata aos ouvidos de Josué,
que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, o qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Quais atitudes práticas que mostra que um crente reconhece e se submete a uma autoridade espiritual, nesse ambiente cristão que nós estamos? Primeira atitude, e depois eu vou fazer outras orações com vocês, você segura a sua onda que hoje o culto é tudo diferente. Primeira atitude, obediência. Obediência. Olha o que diz o texto: e fez Josué tudo como Moisés lhe dissera. Quando você reconhece e submete uma autoridade espiritual, você obedece. Autoridade espiritual, você não quer obedecer a liderança na igreja, não? Irmão, com todo respeito aqui, igreja não é casa da mãe Joana. Você não faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. A igreja de Deus, ela faz parte do reino espiritual. Ela tem regras, ela tem disciplinas, ela tem orientação. Eu sou pastor dessa igreja, eu não faço o que eu quero, porque eu tenho a autoridade de Deus sobre a minha vida, que cuida da igreja. Pastor Wagner, pastor Mateus, superintendentes, pastor Manuel, superintendência geral nos Estados Unidos, agora teve assembleia com mais de 35 mil delegados nazarenos em volta do mundo todo, definindo os rumos da igreja. Você não quer obedecer pastor, não é? Então você não é ovelha, você é bode. Ovelha obedece, bode é que dá amarrada. Se você vê um crente cheio do poder, cheio do fogo, de arrepiar, pode até fazer aviãozinho na igreja, irmão. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quem é o seu pastor? Não tenho pastor não, respondo para Deus, estou fora, quero distância. Nesse púlpito, eu me recuso a colocar qualquer pessoa para fazer qualquer tipo de atividade que não esteja debaixo da autoridade pastoral e que não se submete a um pastor e uma igreja local. Aqui não sobe. Pode ser bambambam, pode correr, pode viajar ao Brasil, pode ser conhecido, pode ser o que for. A Ariana está vindo aqui. Quem que é o pastor de Ariane? Pastor Josué Gonçalves. Para a gente convidar a Ariane, precisou ter a referência do pastor Josué Gonçalves. Sem a referência dele, a gente não convida. É assim que é, porque a igreja é assim. Você não pega qualquer pessoa e coloca no púlpito para ministrar, para fazer qualquer coisa. Qual foi a última vez que você esteve na igreja? Canta para cima, canta para baixo, vai para lá, vem para cá, profetiza ali, sou convidado e prego em tudo quanto é lugar. Quem é que você senta todo final de semana no banco para ouvir Deus falar com você e para você dizer assim: Deus fala comigo, eu preciso da tua orientação debaixo da autoridade espiritual? Quem é? Não tem? Então resolva a sua vida. Outra coisa, cada final de semana está no lugar. Um dia Batista do Povo, outro dia Batista Nova Aliança, outro dia Balança Mais Não Cai, outro dia Igreja Universal, outro dia não sei na onde, daqui a pouco você está no centro de Macumba. Escuta o que eu estou te falando. Porque você não responde para ninguém, você não fala para ninguém, você vive de qualquer jeito, você não dá satisfação para ninguém. E qualquer pessoa na vida que vive livre, completamente livre, sem dar satisfação, se perde. Eu sou pastor dessa igreja aqui há 20 anos. Se eu virar as costas para a liderança que a igreja tem estabelecida há mais de 100 anos, eu vou me perder, irmão. Eu vou meter o pé pela mão. Eu vou meter o pé pela mão. Então, a primeira atitude aqui é o seguinte: a obediência. Dá satisfação. Eu acho engraçado isso, e as pessoas que trabalham comigo aqui pegaram esse hábito ao longo dos anos. Eu não arredo o pé dessa igreja durante a semana, sem falar pelo menos em 2 ou 3 salas. Onde eu estou indo e o que eu vou fazer. Porque eu preciso disso. Eu preciso que as pessoas saibam. Cabral, estou indo em casa resolver um problema, já volto aqui. Fulano, se precisar, eu estou em tal lugar, estou em Campinas. Eu vou em Campinas hoje fazer uma oração para uma pessoa lá. Estou saindo com o pastor Cid, estou indo na casa da Fabiola agora, fazer uma visita. Liguei para a Raquel. Raquel, eu não vou descer, eu já estou aqui no estacionamento. Fala para o pastor Sidney descer, qualquer coisa me liga. A todo tempo eu estou dando satisfação da minha vida, onde eu estou e o que eu estou fazendo, com quem eu estou. Isso é segurança. Segurança para mim, para as pessoas que estão comigo e as pessoas que estão comigo também. Vai arredar o pé, fala: pastor, estou indo ali, pastor, estou indo buscar a pastora Elaine, pastor, estou indo fazer tal coisa, pastor, estou fazendo tal, pastor. É assim, irmão.
Pastora Márcia, pastor, estou saindo mais cedo, está aqui há 20 e tantos anos, né? Pastor, estou saindo mais cedo hoje por causa disso, assim, eu tinha que resolver um negócio com o Zé. Segunda atitude aqui, de uma pessoa que se submete à autoridade espiritual, serve. Levantou-se Moisés com Josué, Levantou-se Moisés com Josué, Josué não era pelego não, irmão. Josué não era aquele cara que ficava do lado aqui não, ó. Josué, ele era comandante, Josué, ele era chefe, Josué, ele comandava pessoas. Aqui, ele é chamado de servidor. E porque ele era servo, mais na frente você vai ver o que acontece com ele. O que me mostra que alguém reconhece e obedece a uma autoridade espiritual? Servidor. Qualquer pessoa que está no ministério, que tem espírito independente, não serve para estar no ministério. Pastor Júlio instituiu aqui, Graciela, ministra de louvor, para estar aqui com esses meninos aqui. O cara não vem no ensaio, não dá satisfação, não fala porque faltou, vem quando quer, quando não quer. Isso chama-se espírito independente. Eu vou, na hora que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, faço o que eu quero. Isso não é ser e não é reconhecer a autoridade espiritual. Não é. Josué, ele era sim, ele era comandante do exército, Josué era uma autoridade, mas o que Josué fazia? Servia Moisés, eles serviam a autoridade espiritual. As pessoas hoje, elas querem ser servidas, as pessoas hoje, elas querem ser servidas. Você não sabe o que é autoridade espiritual, você está por fora. Sabe o que me dá autoridade para estar aqui? Servir pessoas. Eu sirvo pessoas, eu sirvo todos, eu sirvo a pastora Márcia, eu sirvo o pastor Lauro, eu sirvo todos que estão aqui, eu sirvo, irmão. Servir as pessoas. Pastor, mas essa mensagem, irmão, vou falar uma coisa para você, eu falei semana passada, eu não sou influenciador digital. Eu não estou preocupado como que eu vou sair na foto do Instagram, se você deu like, se não deu like, eu estou pouco me lixando para isso. Eu estou pouco me lixando se você curtiu ou deixou de curtir. Eu sou pastor, eu estou aqui para pregar a palavra e ensinar você. Acabou. Gostou? Gostou. Não gostou? É a palavra. A palavra está aqui. Terceira atitude de uma pessoa que reconhece uma autoridade espiritual, sabe o que ela faz? Ela quer estar junto. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornaremos a vós. E eis que Arão e Ur ficarão conosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Josué está com Moisés, mas a vida de Josué com Moisés é assim: levanta com Josué, anda com Josué, sobe no monte com Josué. A atitude de uma pessoa que reconhece uma autoridade espiritual, ela quer estar perto, ela quer estar junto, ela quer estar todo o tempo. Quando eu congregava com o pastor Aguiar, eu, muito novo, cheguei na igreja do Nazareno Central de Campinas, eu tinha o meu canto na Nazareno Central de Campinas, era o púlpito. Naquele tempo que a igreja cresceu e a igreja não tinha mais para onde expandir, porque o patrimônio era um patrimônio histórico tombado, e o pastor Aguiar estava fazendo os caminhos para ver onde que nós vamos crescer, o que nós vamos crescer. Todo mundo chegava, pastor Sandrão está ali, ele sabe como que é dessa época, a parada lá. O que a gente fazia, Sandrão? Chegava todo mundo na igreja, aquela galera, e sentava todo mundo nos pés do velho do lado esquerdo assim. Até parecia um conjunto de jovens da igreja Assembleia de Deus. Estava todo mundo no pé, quem não podia sentava ali. E o velho Aguiar ali, ó, ministrando para a gente, falando com a gente, conversando com a gente, ali ó, tal. Era nos pés do Gamaliel ali, meu amigo. Não dava um passo, não arredava um pé, não fazia nada sem falar com o velho. E a gente carinhosamente até hoje chama ele de velho. Velho Aguiar. Eu quero frequentar a igreja, mas pastor lá e eu aqui. Você não sabe o que é autoridade espiritual. Quer estar junto. Sabe qual é o problema de alguns irmãos? É que a pessoa, ela olha para os pastores da igreja e olha como um ser humano normal. E é um ser humano normal. Quando eu olho para a Graciela aqui cantando, ela é um ser humano normal. Ela tem criança, ela tem adolescente, ela tem marido que de vez em quando é chato, de vez em quando é legal. Eu também sou assim. De vez em quando eu sou chato, de vez em quando eu sou legal. A Dani de vez em quando fala assim: nossa, você está chato hoje.
E quando ela fala assim, ó, você é igualzinho o seu pai, vocês são muito chato, velho, e é assim que fala. Agora o Mateus, mentalmente falando, ele é mais velho que eu. Eu sou mais legal que ele. É ou não é, amor? Ela falou igual. Então, quando você olha para a pessoa como uma pessoa comum, você não consegue ver o revestimento espiritual e a autoridade que está na vida dele. Você vê o Paulo tocando essa bateria aqui, hoje o Lucas estava tocando. Você olha ele como uma pessoa comum. Você não consegue enxergar que existe um revestimento espiritual na vida desse moço, que ele foi escolhido para subir aqui, para ministrar sobre a sua vida. Sobre a Graciela, sobre o Davi, sobre o Rogério que está ali, sobre a vida do pastor Júlio, que o pastor Silas falou assim, ó, você vai ajudar esses meninos aí, ministrar. Quem tiver dom, traz para cá, senta, conversa, vamos usar o maior número de músicos possível. Aí se você olha ele como uma pessoa comum, você não entende o que é uma autoridade espiritual. Se você conviver comigo alguns dias, você vai descobrir duas coisas. Você vai descobrir que em algumas áreas da vida você é melhor do que eu. Em algumas das áreas da vida eu sou melhor do que você. É assim que é a vida. E é assim que é. Mas pastor, como que é assim? Não sei, só sei que foi assim. Como diz o Chicó, só sei que foi assim. Dá para explicar? Não sei, só sei que é assim. Outra atitude interessante aqui, sobre pessoas que reconhecem a autoridade espiritual, e isso aqui é para ensinar a sua vida, para você tomar cuidado, muito cuidado, com o que você coloca na internet, como que você escreve no seu Facebook, de quem você fala e como você fala. Já vou mandar real, você não tem nada a ver com o problema da vida dos outros, principalmente de líderes espirituais que estão por aí. Então a outra atitude aqui é o seguinte, não participa de rebelião. A Bíblia diz que rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. Não gostou? Senta, conversa, diálogo, vamos bater papo, vamos conversar. Mas cuidado com a sua língua quando você fala de pastor. Olha aqui. Está na palavra, vou mostrar aqui para você. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. Presta atenção nessa palavra. Se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhe disseram, basta-vos, pois toda a congregação é santa, todos são santos. Em outras palavras, os caras chegaram e falaram assim, ô Moisés e Arão, seguinte, baixa a bola de vocês, porque aqui todo mundo é santo. Aqui todo mundo é igual. Aqui Deus fala com todo mundo também, fala com vocês, fala com nós também. Aí a parada aqui é essa, pronto, para você entender. O Senhor está no meio deles, por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu o seu rosto em terra e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é santo, e quem fará chegar a ti. Aquele quem ele escolher chegará a ti, e ponto final. Números, está lá em Números 16, 3 a 5. E aconteceu que ele, acabando de falar essas palavras, a terra que estava abaixo dele se fendeu. A terra abriu sua boca e tragou as suas casas, como quem todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus habitantes. Eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos traga a terra também a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Está lá em Números 16. Moisés está velho. Os caras são maiorais de tribo aqui, não é qualquer um não, são maiorais das tribos. Maiorais das tribos, cada um com 250 cada atrás de você. Uma bela rebelião, né, irmão? Chegaram para Moisés e disse o seguinte, você é de Deus, nós também somos. Deus fala com você, fala com a gente também. Você é santo, nós também somos. E o negócio é o seguinte, não adianta você ficar com 9 horas aí não, porque o negócio é esse aí. Moisés, ele falou assim, então tá bom. Amanhã nós vamos nos levantar e oferecer o sacrifício. Aquele que conseguir chegar até Deus, esse é o que Deus escolheu. O que aconteceu? A terra abriu, engoliu os caras. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Coisas que têm me entristecido na internet. Não queira gente que se rebela contra a autoridade espiritual que está perto dessa gente. Sai fora disso.
Não tenha comunhão com gente que chega na sua casa e fica aqui, ó, mais pastor fulano, mais pastor cicrano, mais pastor beltrano, mais pastor fulano, mais pastor, como que é o nome do pastor da Assembleia de Deus aí? Pastor Raimundo isso, pastor Raimundo aquilo, pastor Raimundo não sei o que tem, pastor Raimundo, sai. E quando você aceita isso na sua casa, você está trazendo maldição para a sua casa e destruição sobre os seus filhos, sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que você tem. Porque você está destruindo, você está sedimentando no coração dos seus filhos coisas ruins a respeito do ambiente de cura que é a igreja, e amanhã ou depois a sua filha ou seu filho vai ter rejeição contra o povo de Deus por causa de pessoas que não estão preocupadas com você, com a sua saúde espiritual e com nada de seu. Você já viu gente que sai da igreja por causa de amiguinho? Ai, meu amiguinho, vou sair também. Ah, vai. Quando ele for para o centro de Macumba, ele fala assim, eu vou para Macumba também. Ele vai receber, vou receber um passe também. Vai atrás do Satanás. Não tenha comunhão com gente rebelde, vai, traição, pode cantar bonito, pode pregar bonito, mas se eu sou profeta de Deus e a Bíblia que minha for igual à sua, espera e veja. Eu nunca na minha vida vi pessoas revestidas de orgulho que não aceitou correção ter conserto. Eu sou pastor nessa igreja aqui, ó, há 20 anos. Pode cometer o erro que for, eu nunca deixei soldado para trás. Se ficou para trás, foi por causa do orgulho, porque a igreja tem que ter disciplina, tem que ter regra, tem que ter tratamento para todo mundo. Aqueles que sentaram e falaram, não, eu quero a direção de Deus para a minha vida, e aquilo que você aconselhar eu vou me submeter. Eu vou falar uma coisa para você, a vida transformou 10 vezes mais. Porque não é a questão, não é o erro da autoridade espiritual, não é o que acontece, é o coração. Coisa séria é você mexer com a autoridade espiritual, não está satisfeito? Vai conversar. Não traga esses assuntos para dentro da sua casa, não traga problemas para dentro da sua casa. Não, irmão, não se rebele. Então é o seguinte, presta atenção, repete comigo, fala obediência. Estar junto. Não participar de rebelião. Esse é o ambiente de quem fala, eu entreguei minha vida para Cristo, a igreja de Cristo ela tem um comando, a Bíblia é regra de fé para que eu possa caminhar em cima disso, e o que a Bíblia fala eu vou obedecer e ponto final, acabou. É isso aí que a Bíblia diz. Ah, pastor, tudo bem, pastor, eu obedeço, eu estou junto, e eu blindo minha família, minha vida, minha mente, o meu coração, de situações assim que venham empobrecer o testemunho da igreja e empobrecer o testemunho de homens que cometeram erros, porque todos nós somos homens, todos nós podemos cometer erro, ninguém aqui é perfeito. Eu faço isso, qual é o resultado? Quais as consequências de você se submeter e reconhecer uma autoridade espiritual? Princípios que funcionam. Qual é o resultado? Gente, presta atenção que aqui eu não estou falando de uma submissão cega. Eu não estou falando aqui de uma submissão louca. Eu não estou falando aqui de uma submissão inconsequente, uma submissão imbecil, loucura. Ah, a autoridade espiritual mandou vender minha casa, eu vou vender. Tem um amigo meu que ele fala assim, seu jumento. E ele está certo. Porque a Bíblia fala assim, não seja como um jumento que precisa de cabresto para obedecer. Aprenda uma coisa, irmão, a autoridade espiritual não invade o seu espaço vital. A autoridade espiritual não se mete no seu particular. A autoridade espiritual não fala com quem você vai casar, que carro você deve comprar, onde você deve morar, o que você deve vender, fazer ou deixar de fazer. A autoridade espiritual não se submete, não se mete nas suas particularidades. Né? Não é. Não, a autoridade espiritual falou que eu tenho que vender tudo, vou viver pela fé. Não faça isso, porque se a pessoa mandou você fazer isso, ele não é autoridade espiritual, porque a autoridade espiritual não está para isso. A autoridade espiritual não está para chegar lá no seu negócio e falar assim, irmão, Deus me mostrou um negócio aqui, fecha isso em nome de Jesus. Aí você chega lá e fala assim, a autoridade falou, né, irmão, tem que fechar, né? Vai passar fome. Vai trabalhar, irmão.
A autoridade espiritual não viola o seu espaço vital. A autoridade espiritual não tem o direito de dizer o que você vai comer na sua casa, o que terno você vai vestir, não vai. Quais são os resultados da nossa vida aqui? Qual é o resultado? Primeiro, se prepare para conquistas de grandes vitórias. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Há uma intercessão e há uma intercessão da liderança sobre a sua vida. Se você compreende o seu papel nesse lugar e que Deus trouxe você aqui para um propósito, você não está aqui por causa de amigo, você não está aqui para suprir as suas necessidades emocionais dentro de ministério. Tipo assim, eu estou no ministério, mas o resto que se exploda, você não entendeu o que é autoridade espiritual. Porque o ministério aqui está debaixo de uma orientação espiritual. E no dia que eu não tiver mais orientação para essa igreja, direção para essa igreja, eu enfio a viola no saco e ficar fora, irmão. E é Deus quem faz isso. Não é A, não é B, não é C, não é D, não é A, não, é Deus quem faz isso. Então é o seguinte, Moisés está lá em cima do monte com a mão estendida, e quando Moisés abaixava, Amaleque prevalecia, e quando Moisés levantava a mão, Josué prevalecia. Aqui tem um princípio profético para a sua vida. Se você está debaixo de autoridade espiritual, se prepare para a conquista de grandes vitórias. Josué venceu Amaleque porque estava debaixo de uma autoridade espiritual. Ponto final, é isso aí que aconteceu. Sem Moisés no monte, estava todo mundo roubado. Há poder de intercessão na vida de pastores. O problema é que muitos falsos profetas nos púlpitos das igrejas hoje em dia estão tentando criar um caminho mais fácil para que você possa se sentir bem, para que você possa se sentir confortável, para que você possa se sentir amado. E você vai no culto domingo e na segunda-feira você está no motel fornicando, traindo, adulterando, fazendo, pintando e bordando, soltando cheque sem fundo, tratando os funcionários de qualquer maneira e você acha que está tudo bem. É isso aí. Então, a primeira coisa aqui, se prepare para grandes conquistas e grandes vitórias. Segunda coisa, qual é o resultado? Você recebe certa autoridade espiritual. Interessante isso. Porque eu falei aqui do Paulo, eu falei do Lucas, tem o Joel aqui, tem o Misael ali, tem o meu filho aqui, tem a pastora Márcia, tem o pastor Lauro, tem um monte de gente aqui. Tem o Gilmar e a Mara aqui. Então, quando você se submete a uma autoridade espiritual, você recebe uma certa autoridade espiritual. Olha só. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, né? E inimigos de ganhos desonestos. Ó, a agiota não pode participar de membresia de igreja, sabia? A agiota não é convertido. Ganhar a vida explorando a necessidade, a coisa do outro, juros absurdos, a Bíblia fala sobre isso. E o manual da Igreja do Nazareno também diz, sabia? O manual da Igreja do Nazareno fala sobre isso. Olha só, estes ficarão como juízes perante o povo, e as questões difíceis levarão a Moisés, e as mais simples, porém, eles mesmos resolverão. Olha só, quem está debaixo de autoridade espiritual, recebe certa autoridade espiritual. Interessante. Moisés manda em quem? Em Josué. E Josué, nora, manda em um monte de gente. O pastor manda no filho, e a nora manda no filho do pastor. É isso que é autoridade espiritual, você entendeu? Ela está debaixo de uma autoridade espiritual, e agora ele tem que se submeter à autoridade. Entendeu, Misael? Entendeu, Davi? Então é o seguinte, Josué manda em um monte de gente, ele escolheu, ele se submete à autoridade, então ele tem certa autoridade. Outro resultado, você vai participar de experiências espirituais profundas. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e esperai ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para lhes ensinares. Levantando-se Moisés com quem? Josué, seu servidor,
subiu ao monte de Deus. Ó, o cara é servidor de Moisés, ainda é servidor, você viu, né? Mas onde o cara está? No monte de Deus, onde as coisas acontecem. Esperai aqui, você vai participar de experiências espirituais profundas. Todo Israel está lá no baixo no monte, no cume, e Josué está lá em cima com Moisés. Então te prepara para experiências extraordinárias na sua vida profunda. Olha o que diz Deuteronômio no capítulo 34, irmão, que coisa interessante. E Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Há um poder de imposição de mãos na igreja, e que isso tem sido desprezado em muitos lugares. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim: não desprezes o dom de Deus que é em ti, a qual você recebeu através da oração e da imposição de mãos. Josué, ele foi cheio do Espírito Santo, porque Moisés chegou e falou assim: vem aqui meu filho, deixa eu abençoar a sua vida aqui, deixa eu sacramentar esse negócio aqui, Deus abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Josué foi cheio do espírito de sabedoria, resultado de quem está debaixo de autoridade espiritual. Parte do versículo B está escrito lá. Outra coisa, sabe o que acontece? Você é considerado pelos outros. Olha o que diz aqui Deuteronômio 34:9. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, aqui está falando de Josué, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O homem era cheio de Espírito Santo, estava com Moisés, servia Moisés, e o que dava credibilidade para Josué comandar o povo agora como general para conquistar Canaã, o que era? É porque ele sempre serviu a Moisés. Então é o seguinte, irmão, vou falar uma coisa para você aqui bem clara. Quando você vê esses diáconos aqui, esses obreiros, esses voluntários na porta, cuidando do seu carro, segura sua onda. Segura sua onda aí. É com calma. Está com pressa de sair da igreja? Calma, irmão. Essas pessoas aqui são autoridades espirituais. Ela não é a irmãzinha que fica na porta. O irmãozinho. Lá na minha igreja tem um irmãozinho que fica na porta. Ele é uma autoridade espiritual. Porque ele está debaixo de uma autoridade espiritual. Lá na igreja tem uns meninos que tocam lá. São ministros de Deus que sobem nesse altar para ministrar cura, bênção, quebrar cadeias sobre a sua vida, romper os infernos, Satanás que tenta te destruir. Esse povo está aqui, Senhor. Sabe, quando a gente vai estar no culto aqui, a gente faz um círculo aqui, sabe o que eu vejo aqui? Temor a Deus. Senhor, tenha de misericórdia de nós. Nós vamos ministrar para o teu povo. Cada pessoa que chegou aqui precisa de uma resposta, Pai. Cada pessoa que precisa de uma direção, cada pessoa usa as nossas vidas, Senhor, que nós não venhamos falar nada nesse púlpito que não seja a tua orientação. Já imaginou? Sabe quando eu aprendo, quando você se submete à autoridade espiritual, você recebe a autoridade espiritual pelo menos em 3 hipóteses, em algum nível. Igual a quem você se submeteu, menos a quem você se submeteu, ou você pode receber uma autoridade espiritual maior de quem você se submeteu. Diz a palavra de Deus aqui, no caso de Josué, a autoridade de Josué foi menor do que a autoridade de Moisés. Por quê, pastor? Porque na Bíblia diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. Mas você pode chegar aqui na igreja um dia, se converte em um grupo de comunhão, e de repente você está lá, aí você batiza, aí de repente você vai lá, faz um curso do Ministério de Casais, e de repente você faz outro curso, aí você faz outro curso, aí o pastor do Ministério de Casais fala assim: sabe, você leva jeito para isso, vem trabalhar com a gente no ministério. Daqui a pouco Deus toca no seu coração, você vai para um seminário, e daqui a pouco você se torna um pastor de casais, um líder exponencial, um líder expoente, que você pode liderar muito mais coisas do que eu já fiz na minha vida, com 53 anos, com 20 anos de ministério. Então é isso. Então é o seguinte, é o seu caso, você chega aqui, irmão, né? E aí libera a bênção, aí você chega no ponto que você cresce, aí você chega para mim e fala assim: pastorzão, Deus tem me chamado para um ministério específico, me abençoe que eu estou partindo. Eu abençoo a sua vida e você vai voar. É isso que acontece na vida de muita gente. É isso que já aconteceu com muitos pastores que passaram por aqui, hoje estão pregando. O pastor Marquinhos, uma igreja grandiosa em Campinas lá, era viciado em jogo.
Chegou aqui, se submeteu à liderança do pastor Mateus, foi batizado, casou com a Verinha, cresceu, desenvolveu. Durante o tempo que eu trabalhei aqui, ele foi meu auxiliar. Ele auxiliou o meu irmão e me auxiliou. Chegou um dia, ele falou assim: quero sua bênção. O meu tempo aqui já foi, mas eu quero estar debaixo da sua bênção. Foi tomar conta de uma igreja da Vila União, lá em Campinas. Isso já faz mais de 15 anos. Pastor Marquinhos é um pastor exponencial em Campinas, um pastor abençoado. Comprou um terreno agora gigantesco do lado da Bandeirantes. Vai construir um templo maravilhoso lá para caber 1.500 pessoas. É isso. Deus faz isso. A nossa pastora que chegou aqui. Então, olha só. Quando você se submete a uma autoridade espiritual aqui na terra, você não tem nenhum problema de se submeter à maior autoridade que existe, que é Deus. Eu duvido. Escreva e escuta o que eu estou falando para você. Eu duvido que uma pessoa que não consegue se submeter a um pastor se submeta a Deus. Duvido. Não consegue se submeter a quem Deus levantou, vai se submeter a Deus? A quem ele vê, vai se submeter a quem ele não vê? Uma pessoa que não obedece a um pastor, eu duvido que obedeça a Deus. Êxodo 24:15, Israel estava cocheando em 2 pensamentos. Josué chega diante do povo e diz o seguinte: a quem vocês vão servir, a Deus ou os amorreus? Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente terminar aqui essa mensagem, eu quero fazer algumas observações. Passei 15 minutos do meu tempo, que meu filho falou assim: você tem que pregar até 11h30. Mas como é um assunto seríssimo, isso é seríssimo, isso aqui, muito sério. Existe autoridade aqui na terra. Governo, prefeito, presidente, autoridades, poderes constituídos. Nós estamos falando aqui do mundo espiritual, que determina sobre o mundo físico. Deixa eu falar uma coisa aqui, grave bem o que eu estou te falando. Deus perdoa pecado contra a sua santidade. Pecou, Deus perdoa. Aqui eu não estou fazendo apologia ao pecado. Eu estou falando assim, que você pecou, Deus perdoa. Deu um problema lá, xingou alguém, Deus perdoa. Aconteceu um problema na sua empresa lá, que você se equivocou, se perdeu, você volta, Deus restaura. Eu não conheço, eu quero que se você achar, você me mostra. Que eu não achei. Nenhum texto na Bíblia de alguém que se rebelou contra uma autoridade espiritual que teve perdão. Datã, Coré e Abirão, a terra engoliu. Lúcifer, vá! Absalão, se perdeu o pescoço lá no meio da mata, ninguém sabe se matou ou o que aconteceu. Saul, se perdeu também, foi parar no centro de macumba, não teve perdão, porque se rebelou contra Samuel, que era autoridade espiritual, e se rebelou contra Deus. Isso é pecado contra a santidade. Então é o seguinte, entenda. O camarada adultera, Deus perdoa. Tem consequência? Tem, mas Deus perdoa. O camarada mente, Deus perdoa. Tem consequência? Tem. O sujeito falou uma palavra de baixo escalão lá, Deus perdoa? Perdoa. Tem consequência? Tem. São pecados contra a santidade. Lúcifer se rebelou, não teve colher de chá. Deus não chegou e falou assim: ô querido, vem aqui conversar comigo. Vem aqui, senta aqui. Eu te criei, cara. Você se rebelou. Vou falar uma coisa pra você comigo, irmão. Rebelião para mim não tem colher de chá. No púlpito não coloco. Não coloco. O camarada chegou e falou assim: de onde você veio? O cara lascou, arrebentou, dividiu a igreja, levantou ministério, se rebelou contra o pastor, fez confusão. Estou fora. Estou fora. Deus não negocia contra a sua autoridade. Rebelião não tem colher de chá. Ovelha tem perdão, volta, a gente trata, ensina. A liderança não. Liderança é Deus quem trata. Liderança é Deus quem trata. Eu trato assim. É pastor? É Deus quem trata. Não sou eu quem trato, não. Por isso que quando eu caminho com pastores que cometem erro, eu não determino sobre a vida dele. Abandona o ministério, sai, entrega credencial, nada. Eu entrego para a instância acima, porque eu não tenho autoridade sobre isso. Deus estabeleceu outras autoridades para tomar conta disso. O que eu faço? Eu me calo e fico bem quieto, deixo Deus tratar. Eu estou aqui para cuidar. Acabou.
Se alguém quer ser autoridade espiritual, não existe autoridade espiritual que não tenha se submetido por algum tempo debaixo de uma autoridade espiritual. Não existe isso. Eu sou pastor, me consagro. Se é autoridade espiritual, por algum tempo ela se submeteu a alguma autoridade espiritual. Quando você vai ver Abraão, Melquisedeque, Abraão se submeteu a quem? Melquisedeque. Moisés se submeteu a quem? A autoridade do sogro. Josué a Moisés. Davi se submeteu à autoridade de Saul. Até Jesus se submeteu à autoridade de João Batista. Quando Jesus foi ser batizado, João Batista falou: o quê? Que isso? Eu não vou te batizar não. Quem tem que me batizar é o Senhor que tem que me batizar. Ele falou assim: não é negativo, Senhor. Você vai me batizar para que se cumpra a palavra. Sabe por quê? Deus não quebra regras que Ele mesmo cria. Quem liberou o ministério do Senhor Jesus foi João Batista, porque depois que João Batista batizou Jesus, que ele começou o ministério dele. Outra coisa que você precisa aprender: o erro de uma autoridade espiritual não lhe dá o direito de se rebelar contra ela. Está na Bíblia. Esse pastorzinho aqui cometeu um erro, eu vou arrebentar com a vida dele. Cuidado, porque você vai sair arrebentado. Para de emitir opinião, para de falar mal, para de criticar na internet pessoas que você não conhece a história, você não sabe quem é, você não sabe o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, você não sabe nada. Para de se meter com isso, porque você não foi levantado para cuidar disso. Deus é quem cuida. Quando Saul está na mão de Davi, olha irmão, você vê, quem que tentava matar Davi? Saul. Saul estava fora da presença de Deus, mas ele ainda era rei. E Saul toda hora tentando matar Davi, sim ou não? Teve um dia que Saul está numa caverna, e o que aconteceu? Os amigos de Davi chegou para Davi e falou assim: essa é a sua hora. Deus, olha que profecia boa, gente. Quem não gostaria de receber uma profecia dessa? Está na Bíblia, pode ir lá ler. Deus colocou o seu inimigo nas tuas mãos, é hora. Que profecia boa, hein? O que Davi responde? Quem é aquele que toca no ungido do Senhor e fica impune? Não foi eu que dei a autoridade, não cabe a mim tirar, é Deus quem resolve essa parada. O camarada fora da presença de Deus, hein? Todo arrebentado, todo torto, todo lascado, frequentando o centro de macumba, eu não me meto nisso, irmão. Foi Deus quem deu a autoridade, não me compete tirar e não me compete definir, não, é Ele que trata. Então é o seguinte, quem Deus dá autoridade, compete a Deus tirar a autoridade. Por isso que eu não tenho negócio com rebelde. Né? Outra coisa, obediência revela autoridade. Quem estabelece regra é porque tem autoridade. Adão mexeu na árvore do conhecimento do bem e do mal, não teve perdão. Não teve perdão. A Bíblia diz assim que não teve ninguém como Moisés. Olha só para você ver o que é regra e o que é autoridade. A Bíblia diz assim: nunca se levantou profeta como Moisés. Um dia Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, fala com a rocha. Ele, irritado, o que ele fez? Bateu na rocha. Ele falou assim: você não vai entrar na terra. A Bíblia diz assim que Moisés tentou argumentar com Deus. Ele falou assim: não falo mais sobre esse negócio e ponto final. Eu não quero mais falar com você desse assunto. Tem gente que se engana sobre a autoridade espiritual e nós estamos com a igreja no Brasil muito perdida nesse assunto. Pessoas sendo consagradas de qualquer jeito, pessoas sendo ungidas de qualquer jeito, pessoas sendo ordenadas de qualquer jeito, pessoas assumindo liderança de pessoas de qualquer jeito. Sujeito hoje no Brasil é assim, é famoso. Se converteu, vira pastor. Como que se fama fosse requisito e credencial para tomar conta de pessoas? Tocava numa banda, era famoso, papapá, agora é pastor. E aí você só vê essas pessoas que eram para dar frutos longos na igreja, tudo arrebentado, porque nunca teve discipulado. O sujeito converteu e agora fala assim: agora você não pode pecar, você não pode adulterar, agora você tem que ser dizimista fiel. É igual o jogador de futebol lá em Belo Horizonte, quem contou o testemunho foi o pastor de Belo Horizonte lá, pastor
Esqueci o nome, aluno do pastor Aguiar. Jogador famoso se converteu. Se consagrou, construiu uma igreja para ele. Atrás do púlpito tinha um apartamento. Quem que era a igreja? Dele. Quem se consagrou? Ele se consagrou. O que aconteceu? Deu em nada. Não existe isso, irmão. Não existe isso. A pessoa ela é famosa, vira pastor. Não existe isso. A pessoa é famosa, agora você fala assim, meu guru espiritual. Guru espiritual de quem? Põe a mão na minha cabeça, quem eu conheço, quem eu não conheço, põe a mão na cabeça. Quem pode orar por mim? A Graciela pode orar por mim, o Adenilson pode orar por mim, o pastor Júlio pode orar por mim. Esses meninos que sobem aqui, ó, um momento difícil, eu falo assim, Rogério, vou ajoelhar aqui, cara, ora por mim, coloca a mão na minha cabeça, eu estou com o meu coração perturbado. Essas pessoas oram por mim, porque essas pessoas, elas se submetem à autoridade espiritual que Deus estabeleceu. Agora a pessoa fica com conversa fiada, fala mal da igreja, fala mal de pastor, fala mal de A, fala mal do B, não tem papa na língua, não tem regra em rede social, compartilha, curte, tudo quanto é coisa que não presta. Fica se metendo na vida de pastor, de liderança aqui e ali, e quer ter vida abençoada. A pessoa não consegue se submeter, não consegue obedecer, não consegue andar junto, não consegue estar junto, larga a família por qualquer coisa, deixa a igreja por causa de amiguinho. Existe família, irmão, que sai da igreja por causa de namorado. Filho acabou o namorado, sai da igreja. Mas pode, olha que ponto que chegamos. Não tem mais referência. Não tem mais referência da palavra. Não tem mais referência de quem serve. Não tem mais referência de quem se submete. Essas pessoas se submetem ao próprio prazer. Na realidade, Deus se tornou um ídolo e a liderança espiritual se tornou o seu serviçal. Dias atrás eu ouvi um negócio desse. Eu não encontrei espaço para servir na igreja. A pessoa com 4 filhos, vai cuidar dos seus filhos, dona. Estou saindo da igreja porque eu não encontrei espaço para servir, porque a igreja não está cuidando dos meus filhos. A igreja não está aqui para isso, não. Pariu, coloca 10 filhos no mundo, vai lá, o seu ministério é esse. Não é meu, não. Eu estou aqui para outra coisa. Lógico, a igreja cria espaço, a igreja ajuda, a igreja fortalece, a igreja socorre, a igreja tem cesta básica, a igreja paga exame, a igreja leva em hospital, a igreja faz os corres que tem que fazer, irmão. Agora, pegar a sua vida e jogar nas costas da liderança espiritual da igreja, sai fora, meu, cresce. Eu vou trocar de igreja, né? Eu falei, tá bom, quem sabe você encontra uma igreja que chama um babysitter lá, particular para você, e pererei, papapá, papapá. Vou falar para você, já vou mandar a real logo, hein? Eu vou mandar a real, hein? Professor do departamento infantil aqui não é babá dos seus filhos, não. A educação para os seus filhos você tem que dar em casa. E é lá em casa que você ensina essa galera aqui, respeitar os professores da igreja. E quando eles vêm aqui, sabe o que você tem que falar para eles? Essa professora, meu filho, que vai dar aula para você é uma autoridade espiritual, se submeta a ela. Não foi nenhuma nem 2 vezes que esse aqui teve que chamar professor do departamento infantil para pedir perdão. A tia Marisa foi umas 10. Vai lá, chama a tia Marisa, abraça, beija ela e pede perdão. E fala, tia, nunca mais eu vou fazer isso com você. Aprendeu? Aprendeu. Então, da próxima vez vai ser pior. É assim que a gente ensina filho, irmão. Agora, não respeita líder espiritual na igreja, duvido que respeita professor na escola. E pior, os filhos de crente hoje, quando dá problema na escola, o pai que é crente vai na escola brigar com a diretora. Não aprendeu o que é autoridade. Vai brigar com a professora. Um dia eu falei para o meu filho, se esse telefone tocar aqui, de novo, o couro vai comer. E eu não vou nem perguntar o porquê. Estão me entendendo? Sim, senhor. Um dia o telefone tocou. Quem está falando? Eu falei assim, é o Silas. Ele falou assim, você é o pai do Mateus? Sou. Vem aqui na escola. Você já viu aquela música do Zeca Pagodinho? Lá na minha bocada, a nega do Chico pedia socorro. Gritava e gemia, a nega pulava que nem um ladrão. Eu já cantei Zeca Pagodinho também, eu sei todas, um sambinha bom para você cantar de vez em quando. Então, esse dia eu cantei lá para o Mateus. O filho do pastor gritava e gemia. Cheguei lá na escola, ele e os amigos dele sentou na mesa e tinha uns lanches na mesa. Eu vou contar a história para você não ficar curioso. Porque a curiosidade mata, se eu sei como que é isso. Se eu tivesse sentado, eu falasse, o que aconteceu? Eu vou falar.
Hoje eu vou denunciar todo o pecado dele. Ele sempre foi muito articulado, de muita conversa, entendeu, Vanderlei? Aí estava um monte de lanche na mesa lá, os moleques falaram, de quem que é esse lanche? Ele falou assim, é nosso, vamos. E vamos que vamos, divide com todo mundo aí, rapaziada. E os caras... Aí os molequinhos pequenos chegou e falaram, cadê o nosso lanche? O Mateus deu para nós. Isso acontece, né, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Até o diabo reconhece quem está submisso à autoridade. Até o Satanás. O diabo reconhece quem está submisso debaixo de autoridade e os crentes não conhecem. Você quer ver? Atos 11:19 diz que Deus fazia coisas extraordinárias através da vida de Paulo. Milagres, demônios eram expulsos. Os caras chegaram para fazer igual Paulo. O que os caras fizeram? Nós expulsamos o demônio em nome do Deus que Paulo prega. Nós expulsamos o demônio em nome do Deus a quem Paulo prega. O que aconteceu? Os demônios caiu de pau nos caras. Rebentaram os caras, arrancaram a roupa. Sabe o que o demônio falou? Eu conheço quem é Paulo. E eu sei quem é o Deus de Paulo. Vocês eu não sei quem são. Os camaradas se arrebentaram. Até o diabo sabe, cara. Até o demônio conhece. E para a gente terminar, eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Eu ia fazer um ato hoje, profético, mas eu vou deixar para fazer semana que vem. Eu vou explicar para você depois e a gente só vai orar. Qual é a função de uma autoridade espiritual? Fica de pé. Qual é a função de uma autoridade espiritual? Proteção, provisão e promoção. Repete comigo, fala proteção, provisão e promoção. Moisés está no monte lá. Proteção. Quando Moisés está com a mão levantada, o povo prevalecia. Esta é uma palavra profética para a sua vida. Aprenda hoje, irmão. E quem está pregando para você, quem está ensinando, tem autoridade para ensinar. Eu estou na igreja do Nazareno aqui como pastor 20 anos. Nunca me levantei contra a autoridade dessa igreja que Deus levantou há 110 anos no mundo. Tem que andar andando debaixo da cartilha, é na cartilha que tem que andar que diz assim, ó, eu estou debaixo de uma denominação que existem homens que há anos deram lá a vida por isso aqui, então a gente tem que se submeter. Eu não tenho problema de estar debaixo de autoridade espiritual. E eu vou falar para você, honre a autoridade espiritual de Deus que está sobre a sua vida, porque Deus vai te honrar. Você pode pegar, jogar tudo fora do que eu falei hoje aqui para você. Você pode pegar e jogar tudo dentro da gaveta. Aliás, você pode jogar dentro do porão existencial lá e falar assim, vou esquecer de tudo isso. Ou você pode acatar a minha palavra como profeta de Deus na sua vida e prepara para os resultados. Para terminar, nunca compactue com rebelde. Nunca esteja do lado de gente que causa divisão no reino de Deus. Outra coisa eu vou falar para você, lá fora, você pode ser delegado, você pode ser prefeito, você pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, aqui, lá fora você pode ser desembargador, deputado federal, você pode ser lá fora o cara rico mais comerciante, o comerciante mais rico dessa cidade, morar na melhor casa, ter a melhor função, ter o melhor cargo, ter as melhores faculdades e os melhores diplomas. Aqui dentro você é ovelha. O reino de Deus é assim. Aqui você obedece, é assim. Então aqui você pode ter um advogado como o Misael, super conceituado numa empresa multinacional global, que comanda, é o cara sábio, fala vários idiomas, tudo. Aqui, ele é uma ovelha que senta aqui atrás desse teclado e olha para o pastor Júlio e fala, pastor, quando que é a minha escala? Pastor, quais são os louvores que nós vamos tocar? Está aqui, ó, empresário aqui, ó, da área de telefonia. Esse aqui, advogado. E tem um monte de gente aqui. Irmão, eu não compactuo com ninguém. Uma coisa que eu sempre faço, eu preservo sempre a igreja de todos os meios que você possa imaginar. Porque sempre vão tentar usar as autoridades da igreja para tentar se promover aí fora.
O sujeito chegou essa semana, quero tirar uma foto com você. Não vou tirar foto com você, não. Falei mesmo. Você vai postar? Vou. Falei, não quero tirar foto com ninguém, não. Essa foto comigo significa o quê? Eu te apoio? Eu estou fazendo o quê com você? Eu estou do seu lado, eu sou do seu partido? A igreja do Nazareno está com você nessa cidade? O que essa foto quer dizer? Ah, pastor, mas o senhor... Irmão, eu sou cidadão. O meu voto, ele tem valor coletivo. E eu não posso vender a igreja por não poder dizer não para uma pessoa. Porque eu sou uma autoridade espiritual. Eu não sou influenciador digital e eu não sou político. Eu sou pastor. Eu cuido de drogado, eu cuido de homossexual, eu cuido de tudo que você imaginar que cair para dentro aqui, eu estou aqui para cuidar. Porque eu estou aqui para cuidar de pessoas. Amém, irmão? Amém. Muito bem. Eu ia fazer um ato profético de oração hoje com toda a liderança da igreja. Não posso por causa do horário, mas semana que vem eu vou pedir para você não faltar o culto de hipótese nenhuma, de maneira nenhuma. Que eu preciso convidar você para a gente poder fazer uma oração no pátio da igreja aqui. Nós vamos terminar o culto cravado 10h30, pastor. Vamos ver se a gente mexe com isso. 11h30. 11h30. Você está prestando atenção no culto. 11h30. E depois nós vamos fazer um ato profético. O pastor Lauro me alertou aqui que a igreja tem que estar unida em oração. Faça assim com a sua mão. Pai querido e amado, eu quero abençoar o teu povo. Eu quero pedir a tua graça sobre a vida de todos os homens dessa igreja. E assim, ó Pai, como o Senhor me levantou como anjo dessa igreja, como profeta do Senhor, através da vida do pastor Aguiar, através do superintendente geral da igreja do Nazareno, e através de centenas de outros líderes que me conduziram e trabalharam na minha formação espiritual, debaixo dessa autoridade, debaixo da autoridade do pastor Wagner, de todos aqueles que o Senhor levanta, eu abençoo o teu povo. Eu abençoo o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam prosperar, que eles possam ser edificados, que não venham faltar para os teus filhos provisão, proteção e promoção, que eles possam crescer e onde eles andarem, que a relação deles com essa comunidade e com a minha vida e com os líderes que estão aqui possam ser testemunha que eles são homens e mulheres que são servos do Senhor e que participam do reino de Deus. Eu abençoo em nome de Jesus, amém. Se você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.